A montadora alemã de carros premium Audi lança no mercado europeu a versão esportiva do Audi Q8, que é o seu SUV topo de linha, o Audi SQ8. Esse modelo ele chega com o estilo típico do Q8, porém com partes específicas caracterizando essa versão S8, como o interior com couro e detalhes adicionais, além de 4 saídas de ar na traseira, entradas de ar redesenhadas e rodas de 22 polegadas que são opcionais. Vocês verão no interior os bancos vêm revestidos em tecido alcântara e couro e uma série de logotipo S estampados. Há ainda pedaleiras em inox, soleiras das portas em alumínio completam esse visual interior e exterior que caracteriza essas versões específicas mais esportivas da Audi. Em relação à mecânica, o Audi SQ8 que está sendo lançado para o mercado europeu, ele chega com o mesmo motor 4.0 V8 biturbo do Audi SQ7. Com isso, ele produz 435 cavalos e 91,8 kgfm de torque já a partir de 1000 RPM. Uma rotação muito baixa. Com isso, esse torque todo ele chega ao chão por meio de um sistema de tração integral 4 e uma transmissão automática de 8 marchas. Esse modelo traz também um sistema híbrido leve que nós vamos mostrar em detalhes no funcionamento ao final do vídeo, mas esse sistema híbrido leve ele serve para duas coisas. Primeiro, dar força ao SUV em velocidades abaixo de 22 km por hora, então principalmente para tirar o carro da inércia, e ele é alimentado por uma bateria de 48 volts de íon de lítio. Ela também alimenta um compressor elétrico que, da mesma forma, atua no sentido de reduzir o lag do turbo em rotações muito baixas quando os dois turbocompressores convencionais não estão funcionando ou não tem pressão suficiente no sistema. O resultado final em termos de performance é uma aceleração de 0 a 100 em 4,8 segundos e uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 250 km por hora. Há um sistema de freios específico também composto por discos e pastilhas de fibra de carbono e pinças vermelhas. De série, esse Audi SQ8 já traz a suspensão adaptativa a ar com um modo específico, que é um modo Dynamic no Drive Audi Select. Vocês estão vendo o interior, ele já vem com o Active Info Display de série, assim como todas as demais versões do Audi SQ8. Ele traz esse volante específico da linha esportiva com um emblema SQ8 na parte inferior, a manopla de transmissão da transmissão automática de 8 velocidades e essa é a nova interface do Sistema de Informação e Entretenimento MMI, composta por duas telas digitais de grandes dimensões. Vocês estão vendo essa configuração especificamente com couro numa tonalidade avermelhada e uma série de detalhes alusivos à versão, aí o emblema S estampado, um carro realmente bastante sofisticado, o novo Audi SQ8, que é um modelo esportivo com motorização diesel. Lembrando que em outros mercados, até mesmo no Brasil e nos Estados Unidos, o Audi SQ8 virá equipado com um motor V6 3.0 TFSI. Porém, esteticamente isso que está sendo mostrado nos vídeos nessa versão mostra todas essas características específicas dessa versão SQ8. Então essas rodas são exclusivas dessa configuração, assim como os retrovisores pintados em prata. Então caracterizações específicas, assim como as 4 saídas de ar traseiras e também o difusor central. O Q8 é equipado com 2 sistemas adicionais de assistência à condução, um sistema híbrido leve que aciona turbocompressores elétricos e também um sistema automático de controle de rolagem de carroceria, que serão mostrados os seus respectivos funcionamentos nesses vídeos de divulgação da Audi. Começando pelo sistema híbrido leve, ele é composto por um conjunto alternador, motor de partida, um conversor corrente elétrica contínua e uma bateria de 48 volts, além do motor V8. Esse motor V8 ele tem os 2 turbocompressores convencionais, porém ele tem um novo turbo de acionamento elétrico chamado Turbo
EPC. Então ele funciona com um sistema de turbocompressor de 3 estágios que será demonstrado o seu funcionamento. Porém, como é feita a carga da bateria? Em coasting significa você está andando com o Audi Q8 entre 55 e 160 km por hora. Ele faz a regeneração da energia cinética e armazena essa energia de forma elétrica na bateria de 48 volts. Essa energia que está sendo armazenada na bateria, ela é usada de algumas formas. A primeira delas é para tirar o carro da inércia, então ele usa esse sistema e impulsiona o carro até 22 km por hora. Ele impulsiona também o compressor elétrico, que funciona no lugar dos turbocompressores convencionais quando você não tem pressão suficiente no sistema. Então é um recurso bastante sofisticado. Em baixas rotações, vocês estão vendo, ele entra em funcionamento o compressor elétrico chamado EPC. Você não tem pressão suficiente, você não tem rotação nem fluxo de ar suficiente no sistema de escapamento para acionar os turbocompressores convencionais, então você tem aí o EPC, que é o compressor elétrico, injetando o fluxo de mistura ar-combustível dentro do motor. Então você tem uma sensação de motor não turbo, acaba com o lag do turbo. A hora que a pressão no sistema começa a aumentar, é fechada a válvula e o motor, esse EPC, ele é desligado e a função de bombeamento do ar dentro do sistema de combustão, ele é feito agora normalmente pelo turbocompressor 1 e pelo turbocompressor 2, pelos dois turbocompressores convencionais aí não acionados eletricamente, mas acionados por meio do fluxo de ar que sai no sistema de escapamento. Então, com isso, você tem um carro com disponibilidade de torque aí de 91,8 kg, força-metro de torque, já disponível até a 1000 RPM. Então, um torque descomunal sendo aplicado às 4 rodas logo de cara. Agora, uma outra funcionalidade de assistência à condução é o sistema automático de controle de rolagem de carroceria. Então, o que é isso? Ele também usa o sistema de 48 volts, então ele atua por meio de unidades de controle e sensores, tanto no eixo dianteiro quanto no traseiro. Tem uma unidade central de controle da carroceria e os amortecedores com acionamento elétrico, tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. Então, amortecedores acionados eletricamente, acionados também por motores elétricos impulsionados por essa bateria de 48 volts. Você tem também um diferencial esportivo que faz a distribuição de força nas 4 rodas para maximizar a estabilidade do carro. Então, quando você está numa curva, ele reduz o torque nas rodas internas e amplia o torque nas rodas externas, então ampliando aí a estabilidade da carroceria, evitando aí uma situação de descontrole. Quando você volta para uma reta, ele estabiliza o nível de força. Aí o sistema de controle automático de estabilização da carroceria. Vocês estão vendo sensores, identificam quando você entra numa curva e ocorre a rolagem da carroceria, e ele atua o sistema elétrico nos amortecedores específicos, principalmente nas rodas da parte externa da curva, e aplica força nos amortecedores no sentido de rebaixar a carroceria só dos amortecedores que estão na parte externa da carroceria e na parte interna no sentido contrário. Com isso, você estabiliza a carroceria e você também consegue reduzir a força aplicada à carroceria, que reduz a estabilidade, e com isso o carro oferece um melhor comportamento dinâmico. A Audi mostra aí por meio de um gráfico que com a atuação desse sistema eletrônico você consegue reduzir muito a força que está sendo aplicada no carro, no sentido de reduzir a sua estabilidade, principalmente em curva. Então, uma série de recursos que são viabilizados por meio desse sistema elétrico de 48 volts. O sistema de freios também é muito específico, com fibras de carbono e pinças de vermelho. Então é isso, esse é o novo Audi SQ8 com essa série de recursos de alta tecnologia.